Como dar conta de tudo? Acho que esse é o sonho de todo adulto hoje em dia, né? A gente vive com essa sensação de não estar dando conta das coisas que a gente deve dar conta, quanto mais fazer aí algo além, né? E a gente vive, além de viver com essa sensação, a gente tem também aí o adendo, né, das redes sociais, que nos mostram pessoas dando conta de tudo, quando na realidade são pequenos recortes da vida daquela pessoa, né? E eu não estou falando aqui que está errado, porque ninguém vai colocar na rede social o perrengue do dia inteiro, né? E então o problema está em como a gente recebe isso dentro da nossa cabeça, né? Na nossa imaginação, a gente acaba achando que aquelas pessoas elas estão dando conta de realmente tudo, né? Com a casa impecável, o trabalho rendendo sempre, os filhos perfeitos, bem educados, tudo em ordem todos os dias. Então a gente precisa, em primeiro lugar aqui, né, pensar e dividir entre o que é dar conta de tudo realmente e o que é a nossa imaginação trabalhando, né? O que é o mundo da imaginação que a gente coloca aí na nossa cabeça e acaba comparando a nossa vida real com esse mundo imaginário que a gente cria, né? Porque as pessoas elas estão, como eu já disse, colocando recortes da vida delas ali e a responsabilidade de pegar esses recortes e transformar na vida inteira da pessoa é nossa, dentro da nossa cabeça, né? Então, eu me chamo Cici, se você não me conhece, e aqui nesse canal eu falo um pouco sobre os meus aprendizados, mas também falo muito sobre rotina, produtividade e estamos aqui para trocar. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí e deixa o seu like também no final desse vídeo se você gostar. Bom, então vamos lá, né? Quando a gente tenta viver nesse ideal impossível de dar conta de tudo, qual é o resultado que a gente vai ter? É frustração, né? E é isso que acontece com muita gente, né? Frustração, culpa, desgaste, sobrecarga. Então, eu mesma posso falar isso, né? Depois que, toda vez que a gente tem uma grande mudança de vida, né? A gente fica com a sensação de que tem mais coisas para dar conta. E quando o Gabriel nasceu, eu ficava meio angustiada, né? Porque eu começou a haver, na verdade quando ele nasceu não, quando ele começou a andar, começou a ter muita bagunça na casa, o que é normal, né? Tendo uma criança dentro de casa, é claro que vai ter muita bagunça. Só que eu preciso entender que ele precisa brincar, que ele precisa aprender, que ele precisa explorar, né? E que nem tudo vai estar nos conformes ali do jeito que eu imaginei o tempo todo. Na realidade, quando a gente fala de casa, né, de arrumação de casa, de limpeza de casa, de tudo isso, na realidade, a única casa que a gente pode dizer que está perfeitamente ordenada e organizada é aquela do mostruário, quando a gente vai comprar uma casa, um apartamento, né, que tem ali o modelo. Porque ali não tem vida, né? Não tem pessoas ali vivendo, não tem pessoas usando a casa, né? E a casa serve para isso, para a gente usá-la, né? E não para a gente deixar que ela, fazer com que ela vire o motivo da discórdia dentro de casa, né? O motivo da gente não dormir mais direito, o motivo do desgaste, né? Então, essa ilusão de dar conta de tudo, né, acaba nos paralisando porque a gente sente que nunca a gente vai estar à altura daquilo, né? E eu tô falando de casa aqui porque é a minha realidade, mas a verdade é que isso se aplica a qualquer situação, né? A qualquer contexto. Então, aqui nesse vídeo hoje, eu vou te dar também um caminho, uma, entre aspas, solução, né, que você vai ter que adaptar aí para o seu contexto. Na verdade, vou chamar de princípios, né, para você pensar sobre isso, para você pensar sobre dar conta de tudo e como você vai conseguir dar conta de tudo dentro aí do seu contexto de vida, dentro das suas dificuldades, dentro do que você precisa fazer, dentro do que é o seu dever, tá? Então, dar conta de tudo, né, quando a gente fala isso, a gente não pode pensar que isso significa fazer tudo de todas as áreas da nossa vida o tempo inteiro, né? Na realidade, eu vejo dar conta de tudo como escolher e aceitar o que vai ficar para depois. Porque isso é uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido, né, ultimamente, é saber ficar bem com aquilo que a gente não vai fazer, com aquilo que não vai dar para ser feito agora, sabe?
é muito importante a gente ter essa ideia na cabeça, a gente ter essa consciência, né? Porque senão a gente vai sempre ter aquela lista infinita de coisas para fazer e que no final do dia a gente não vai ter feito tudo. E o que isso causa na gente? Uma frustração, como eu já disse, né? Porque a gente olha ali e viu que a gente não conseguiu dar conta, passa ali para amanhã, né? Para o dia seguinte, e no dia seguinte a gente larga mais um monte de coisa lá, porque eu sou assim, gente, a minha lista é infinita, então isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito. Se eu não ficar de olho, a minha lista ela é infinita e eu nunca deixo de ter coisas para fazer. E óbvio, a gente nunca realmente vai deixar de ter coisas para fazer, mas a gente precisa fazer esse crivo aí, tá? Então, uma coisa que eu aprendi de uns tempos para cá é que a gente precisa pensar assim, ó, primeiro as pessoas, depois a casa, depois as coisas, entende? Então, muitas vezes, né, eu tenho um monte de coisa para fazer aqui e de repente o Gabriel precisa de mim. Criança pequena é assim, né? De repente precisa trocar uma fralda, né? Ele chora por alguma coisa, precisa ver o que é. E aquilo é mais importante do que qualquer outra coisa que eu esteja fazendo dentro de casa. Então a gente precisa ter isso dentro da gente, sabe? A gente precisa ter essa consciência de, inclusive no trabalho, tudo bem, você não vai deixar de fazer suas coisas porque a pessoa está te atrapalhando ali toda hora, e enfim, né? Mas é importante você ter essa caridade, sabe? Olha, de repente você até não pode atender aquela pessoa naquele horário, mas você vai dar uma pequena atenção para ela e dizer para ela que a gente pode conversar daqui a 5 minutos, a gente pode conversar porque eu estou terminando só um raciocínio aqui, um negócio, entendeu? A gente precisa ter essa caridade com as outras pessoas, sabe? Então, nossa, tô suando aqui. Tá quente ainda, viu? Bom, outra coisa também que a gente precisa entender, né? A nossa vida, ela nunca vai estar 100% ordenada, né? Como eu já disse. Assim como a casa, assim como que eu dei o exemplo aqui, mas a nossa vida também não. E para que a ordem venha, a gente vai ter que ter o caos primeiro. Então, imagina aí, você está indo arrumar um armário, um guarda-roupa. Para você arrumar aquele armário, você vai precisar primeiro tirar as coisas do lugar, né? Para você limpar, para você organizar, reorganizar ele de novo, você vai ter que tirar as coisas do lugar. Então é normal que tenha bagunça, é normal que tenha caos na nossa vida. O que a gente não pode é estar o tempo inteiro no caos, né? A gente tem que olhar o caos como um passo antes da ordem, né? Antes da gente ordenar as coisas, né? E uma outra coisa também que é importante aqui e que eu tenho aprendido é ter menos coisas, sabe? E quando eu falo ter menos coisas, a gente pode pensar no material, né? Por exemplo, em casa. Ter menos coisas, porque quanto menos coisas, menos preocupação a gente vai ter. Então, por exemplo, aqui na sala, a gente não tem um tapete, né? Antes a gente tinha um tapete. Só que o tapete, ele é mais uma coisa pra gente limpar. Ele agora mesmo, o Gabriel acabou de pegar uma queda no banheiro com um tapete. Eu vou tirar o tapete do banheiro já por causa disso. Mas já vai ser uma coisa a menos também para trocar durante a limpeza. Então, tem essa coisa do material, mas tem também a coisa do emocional. Né? A coisa de dentro da nossa cabeça. Quanto mais coisas a gente tem na nossa cabeça, mais preocupações a gente vai ter. Então, uma estratégia que eu gosto muito de usar, que eu aprendi com aquele método GTD, né? É a gente colocar essas coisas no papel. Então, a gente ter um lugar, né, que antes, quando eu tinha um curso de produtividade, eu ensinava, né, a montar um sistema de produtividade, né, de colocar isso dentro de um lugar específico. Mas você pode colocar isso num bloco de papel, no seu celular, num bloco de notas, que seja, é colocar ali uma caixa de entrada. Tudo aquilo que vem à sua mente, que você não vai poder resolver naquele momento, você coloca dentro dessa caixa de entrada. E em algum momento do dia ou no final do dia, que eu acho até melhor, você vai pegar essa caixa de entrada e você vai decidindo o que você vai fazer e quando você vai fazer aquelas coisas, entendeu? Porque isso já vai tirar menos coisas da tua cabeça e aí tu vai poder se dedicar realmente àquilo que tu estás fazendo, né? Porque senão acaba que a gente se dispersa demais, né? Bom, então eu vou te dar aqui algumas estratégias concretas realmente, né? Para que você consiga colocar isso que eu tô falando em prática. Então, a primeira coisa que eu nem coloquei como primeira aqui, mas eu tô vendo e eu já vou falar como primeira, é você listar, você colocar no papel o seu contexto de vida, né? Então,
É muito pessoal, né? O que é dar conta de tudo para mim e o que é dar conta de tudo para você. Por quê? Porque o meu contexto de vida é completamente diferente do seu. Então, por exemplo, aqui eu tenho que levar em consideração o tamanho da minha casa, né? A questão de que eu tenho um bebê pequeno, né? Então, se de repente você tem uma casa menor e tem mais filhos do que eu e de repente trabalha fora. Então, tudo isso, todo esse contexto, ele tem que ser olhado no geral, assim, de forma ampla, detalhadamente, para que você consiga realmente ver aquilo que é importante você fazer. Então, se trabalhar fora ou não, quantas horas de sono você precisa, né? Então, essa parte fisiológica é muito importante. Por exemplo, eu ultimamente, né, estava tentando acordar um pouco mais cedo, né? Eu tava acordando às 4h30, para tentar dar conta de tudo, né? Para tentar fazer meu exercício, porque eu estava fazendo antes junto com o Gabriel, mas eu não estava conseguindo fazer o exercício direito. Então, de fato, eu vou ter que fazer o exercício sozinha. Eu ganho mais tempo, porque se eu faço meia hora de exercício, é meia hora de verdade. E se eu faço junto com o Gabriel, é 1 hora. Então, é melhor que eu faça isso sozinha, né? Então, eu comecei a acordar às 4h30, mas eu comecei a perceber que durante o dia eu estava ficando com sono, eu não estava ficando bem, sabe? Então, eu tive que abortar essa missão, eu tive que pegar e voltar a acordar um pouco mais tarde. Hoje eu estou super bem aqui, eu acordei 6 horas, mas eu ainda prefiro acordar pelo menos ali às 5h30. Então, tudo isso são coisas que você precisa ajustar. E tem gente que precisa de menos horas de sono, tem gente que precisa de mais horas de sono. A sua alimentação também, ela vai determinar muita coisa aí na sua vida. Então, se você é uma pessoa que come mal, que vive aí comendo muito carboidrato, que vive inflamada, você não vai ter a disposição que você gostaria de ter para dar conta das coisas que você tem que dar, entendeu? Outra coisa também, outros detalhes, pequenos detalhes. O meu cabelo, eu tenho muito cabelo. Então, o dia que eu lavo meu cabelo e que eu seco, é aí 1 hora que eu tenho que colocar para isso daí. Então, tem que ser um dia que o Luiz está em casa, que o Gabriel pode ficar com ele, tem que ser um dia em que eu possa secar também logo, né? Tem que ser um dia não, né? Tem os dias específicos da semana que eu faço isso, mas, por exemplo, tem vezes que não dá para secar, mas aí não é difícil, porque o meu cabelo, ele não fica tranquilinho, entendeu? Eu, como tenho muito cabelo, ele dá muito trabalho. Então, tudo isso, né, eu preciso pensar e eu preciso colocar dentro da minha vida, das minhas, eu ia dizer 24 horas do dia, mas não são 24 horas, porque a gente tem a parte que está dormindo, né? Então, dentro das minhas horas ali, quais são as minhas prioridades, né? O que eu realmente vou fazer? Então, uma coisa também que eu acho que ajuda muito aqui em casa, a gente ter horários fixos para refeição, para banho, para pequenas tarefas, entendeu? Então, por exemplo, até porque eu já até fiz um vídeo sobre isso aqui, a rotina do Gabriel acaba tocando a minha rotina, né? Então, a minha rotina depende da rotina dele. Então, ter esses horários fixos já me ajuda muito, porque o Gabriel não come andando pela casa, ele simplesmente, ele senta no cadeirão dele e come, entende? Então é aquele momento que eu tô ali, que eu tô comendo, ele tá comendo comigo, às vezes ele tá comendo junto com a gente também, mas é esse momento dele para comer, então não tenho que ficar me preocupando com isso. Banho vai depender, né? Tem dias aí que a gente precisa dar um banho no meio do dia, realmente, mas geralmente ele toma um banho antes de dormir, né? Já faz parte do ritual noturno dele. E as pequenas tarefas, agora a gente já está conseguindo que ele, no final do dia, ele ajude a arrumar os brinquedos dele, que, mais um ponto, eu antes deixava um pouco mais de brinquedos, assim, eu deixava uns 6 brinquedos, agora eu tô deixando 3. Por quê? Porque é muito mais bagunça, né? E ele acaba perdendo o foco. Ele pega uns brinquedos para brincar e depois ele vai largando, vai pegando outros, e daqui a pouco a sala tá uma bagunça. Então eu faço esse rodízio, essa divisão. Às vezes ele me pede alguns brinquedos. Um dia desse ele tava lendo um livro aqui a tia dele estava lendo um livro para ele, né, brincando com ele, e apareceu uma girafa. E ele tem uma girafa de colocar os bloquinhos dentro. E aí ele ficou procurando a girafa dele aqui, eu fui buscar a girafa dele, claro, né? Então, tudo isso é importante a gente ter aí muito bem estruturado, porque isso aí já vai te ajudar a não se preocupar mais com essas coisas. A tua cabeça, né, o teu cérebro não vai mais perder energia decidindo esse tipo de coisa, tá? Outra coisa, saber quanto tempo você demora em cada atividade. Isso daí é uma coisa que eu comecei a fazer
né? Já tem um tempo, mas que me ajuda muito também, porque a gente tem uma ilusão, né, de que, dependendo do seu temperamento, isso também acontece, né? O sanguíneo é muito assim. Tem a ilusão de que a gente tem muito tempo para fazer as coisas, né? E além da gente ter essa ilusão de que a gente tem muito tempo para fazer as coisas, a gente tem uma ilusão também de que a gente consegue fazer aquela coisa em pouco tempo. E não é, né? Então, essa é uma coisa, uma coisa importante que uma vez você vai fazendo, né? Vou estender uma roupa aqui, tô falando do meu contexto, né? Vou estender uma roupa aqui, 10 minutos, beleza, eu levo 10 minutos para estender essa roupa. Então, vai fazendo isso e vai anotando para você ter uma ideia. Outra coisa também que é muito importante é você escrever aquilo que você vai fazer no dia, seja na noite anterior, seja no dia seguinte. E rapidamente imaginar você fazendo aquilo. Por quê? Porque o seu cérebro ele já vai estar ali, né, treinando, né, como é que eu posso dizer? Como se fosse é que nem os atletas fazem, né? Não sei se vocês já ouviram falar daquele... Tem um cara da natação aí, esqueci o nome dele. Mas ele falou uma vez que ele fazia isso, né? Que antes de toda a competição, ele imaginava a competição, tudo que ele ia fazer na competição na cabeça dele. E aquilo ajudava muito ele, porque é como se você já tivesse, né? Você vai você tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, isso te ajuda bastante. Então, a gente pode fazer isso no nosso dia, né? Então, de manhã cedo, se você tem esse costume de manhã cedo, de acordar, de meditar, de orar, de rezar, você vai lá e coloca, olha, hoje eu vou fazer isso, 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 isso. Então, tem gente que diz até que é para fazer num nível de detalhe que muitas vezes eu não faço, mas eu já fiz. Que é, amanhã eu vou abrir meus olhos, vou levantar da cama, vou escovar os dentes, vou fazer... Então você vai roteirizando tudo isso na sua cabeça. E isso vai te ajudar bastante, pode ter certeza, tá? Bom, se esforçar para cumprir o que não foi possível, né? O que foi possível, se esforçar para cumprir tudo, mas o que não foi possível, né? Avaliar e tentar no dia seguinte, né? Por exemplo, a gente tem muita gente que fala assim, não vou dar conta de tudo e tá tudo bem. Para algumas pessoas, tá tudo bem mesmo, né? Então, como eu disse, né, a depender do seu temperamento, da sua personalidade, de quem você é. No meu caso, não tá tudo bem, porque eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência a relaxar das coisas, entende? O sanguíneo, ele tem muito isso. Então, tá tudo bem para ele, mas na realidade não. Então, a gente precisa de uma dosezinha maior de esforço. Então, não é para se culpar, para deixar de dormir por causa das coisas, mas é para ter em mente o seguinte: sim, eu tenho deveres a cumprir e eu preciso me esforçar para cumprir esses deveres, tá? Vamos lá, o que mais que eu coloquei aqui? Outra coisa também que eu não falei na parte de diminuir as coisas é você diminuir também aquilo que você consome, sabe? Então, por exemplo, né? Eu fiquei quase um ano sem o Instagram, o que me ajudou muito, mas agora eu voltei e logo no início eu dei uma viciadinha ali, então aquilo tava me atrapalhando, mas agora eu já tô tranquila. Porém, tem outras coisas que a gente consome e que acaba nos atrapalhando. Então, por exemplo, eu compro muitos cursos. Eu gosto de fazer cursos online. Eu acho que, né, eu preciso para várias questões da minha vida. Só que eu aprendi que eu não preciso assistir tudo. Isso é uma coisa que eu não conseguia, sabe? Ficava com aquele peso. Porque eu comprei esse curso, já vou perder o acesso, eu não vou assistir, não sei o que, não sei o que. É claro que, dependendo do curso que você está comprando, que você está fazendo, né, você vai ter que fazer o curso inteiro para você realmente ter o benefício daquele curso. Mas, por exemplo, eu participo de algumas comunidades. Então, tem uma comunidade que eu participo em que se fala de educação de filhos. Eu não assisto às aulas de adolescência. Não tem porquê eu assistir aula sobre adolescência agora, porque isso está muito longe da minha realidade, ainda não chegou esse momento, né? E eu tenho que assistir as coisas que são referentes aos problemas que eu estou vivendo hoje, às situações que eu estou vivendo hoje. Então, isso a gente tem que ter muito em mente, assim como os livros que a gente lê, assim como as outras coisas que a gente assiste, consome, podcasts e tudo mais. É ter esse cuidado de olhar para aquilo que você vai consumir e pensar, isso aqui
vai ser importante agora para mim, nesse momento? Eu não estou falando de entretenimento não, tá? Isso é outro departamento. Mas isso aqui que eu vou consumir agora vai ser importante para mim? Né? Vai me ajudar com alguma coisa? Porque senão, não faz sentido. Vai ser mais informação que tu vai ficar entochando aí na tua cabeça e que não vai te ajudar naquele momento. Só vai virar, né? Só vai virar excesso de informação aí, tá? Bom, já falei da priorização das pessoas no lugar das coisas, né? E aqui em casa eu tenho uma regra que guia tudo, que guia toda a minha vida, né? E pode ser que você também tenha uma regra parecida, uma hierarquia parecida aí na sua vida, que é a gente colocar Deus no centro de tudo, né? Depois a nossa família, depois o resto, né? Depois o trabalho, depois a casa, depois essas outras coisas que vêm realmente depois. Então, isso nos leva a ter um referencial, né? Então, quando eu coloco Deus como centro da minha vida, quando eu coloco Deus como centro da minha casa, a gente sabe que tudo que a gente vai fazer, a gente passa por esse filtro, entende? Então, assim, nisso que eu falei sobre o consumo, né? Bom, será realmente que aquilo ali, além de, né, não ser importante para mim, será que aquilo realmente eu deveria estar vendo? Eu deveria estar fazendo? Né? Ou será que eu estou me colocando numa situação que depois eu vou acabar me enrolando, sabe? Eu vou acabar tendo mais a possibilidade de cair, né? em determinadas situações. Como eu já falei por aqui uma vez, né? E vou repetir, eu tenho um problema com a gula, né? Então, por exemplo, se eu ficar assistindo vídeo de comida o dia inteiro, né? Se eu pegar, e eu gosto de assistir, sabe? Se eu ficar vendo aquelas imagens, eu vou ter vontade de comer tudo aquilo, né? Mesmo que eu não esteja com vontade. Então, eu estou me colocando numa ocasião que não tem porquê, não faz sentido, entendeu? Então, é desse tipo de coisa que eu tô falando, tá? Então, para finalizar este vídeo, porque eu tinha apenas 20 minutos, eu acho que eu já ultrapassei o meu tempo para fazer isso. Eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês, sabe? A gente quer uma vida sem preocupações, né? Muitas vezes eu desejei isso, muitas vezes eu busquei isso, né? Uma vida sem esforço. Eu vou trabalhar muito agora, porque depois eu não quero fazer mais nada, eu não vou mais me preocupar com nada, eu não vou mais me esforçar para nada. Mas isso nos leva a uma vida sem sentido. Então, não adianta, a gente não vai ter uma vida sem preocupações, sem sofrimentos, sem peso, muitas vezes, né? Em alguns momentos a gente vai ter peso sim, né? Mas quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente realmente se esforça e vê os frutos desses esforços, a gente dá mais sentido à nossa vida, sabe? A alegria é diferente de quando a gente se esforça de verdade, sabe? Uma vez, nessa comunidade que eu tô, na verdade eu acho que ela já falou isso em outro lugar, a Summer Marcilli falou de um dos filhos dela, né? Que ele foi... Ele ajudou alguém, ele fez alguma coisa, né, assim, pelo irmão, por outra pessoa, não lembro direito a história. Mas o que importa é que ele disse para a mãe dele o seguinte, que ele estava sentindo uma alegria, uma felicidade diferente de quando ele ganhava um brinquedo, né? E vamos trazer isso para a nossa realidade. É o que a gente sente realmente quando a gente cumpre o nosso dever, não é? A gente não se sente feliz, a gente não se sente realmente assim, cumpri meu dever, fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Quando a gente faz com excelência, então, é melhor ainda. Então, essa alegria que a gente precisa ter nas coisas, na realidade, né? Nas nossas obras, no que a gente faz realmente, é uma coisa que a gente precisa buscar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dentro do nosso contexto de vida, não importa ele qual seja, né? Não importa se você tem uma família grande, uma família pequena, se você trabalha fora, se você passa o dia cuidando do seu filho, cuidando da casa, você precisa trazer essa alegria para o seu contexto de vida, porque a realidade, ela é tudo que a gente tem, né? A realidade, ela é o veículo que nos leva às coisas sobrenaturais, é o veículo que nos leva a Deus, porque através da nossa realidade, né, nós que somos pessoas que vivem nesse mundo, né, que não somos religiosos, por exemplo, é através da nossa realidade, do nosso contexto de vida, que a gente encontra Deus, que a gente encontra no nosso cotidiano, naquelas pequenas coisas, quando a gente pensa, bom,
Eu tenho tudo isso para fazer, mas eu vou fazer com a graça de Deus. Ele vai me ajudar, ele está aqui comigo e eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. E se eu não conseguir fazer, eu vou ter a certeza de que eu me esforcei para isso. Então, tudo isso é importante para que a gente realmente dê mais sentido à nossa vida. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais alegre, muito mais prazerosa, apesar das muitas coisas que você tem que fazer e apesar de você querer dar conta de tudo, né? Então, eu vou te deixar uma reflexão final e uma tarefinha, né, que de vez em quando eu faço aqui e que é muito boa, que é você colocar aí, antes de pensar em dar conta de tudo, colocar no papel o que é o teu dever hoje, né? Então, o que é meu dever hoje? No meu caso aqui, Cici, né? O meu dever, primeiro, né, primordial, é cuidar do meu filho. Meu filho não vai para a creche, não tem babá, então hoje o meu dever maior é cuidar do meu filho, cuidar do meu marido. Depois, né, cuidar da casa, né, dos afazeres domésticos, manter a casa limpa e organizada, né, nem que não seja 100%, mas é o melhor que eu posso fazer no momento. Então, coloca aí qual é o meu dever. E aí você vai ver que só do seu dever, colocando o seu dever aí como prioridade, você vai ver que vai sobrar tempo. Vai sobrar tempo para as outras coisas que você precisa fazer, né? Que você quer fazer, principalmente, tá bom? Então, era isso por hoje e até semana que vem.